Existe uma sensação que é difícil de nomear. Você não tá mal, não aconteceu nada de grave e você até sabe que tem coisas boas na sua vida, mas tem um incômodo que não passa. E toda vez que você tenta colocar isso em palavras, soa exagerado ou até mesmo como se fosse ingrato da sua parte. Você mudou de empresa achando que era o lugar, você testou novos clientes achando que eram as pessoas, mas em alguns meses após essas mudanças, tudo estava igual de novo. Você começou um curso novo, se animou com a possibilidade e até terminou esse curso, mas a sensação voltou. Hoje eu quero conversar sobre o que está por baixo disso. Eu não vou te convencer de que a sua vida está errada, nem te dar um roteiro de mudança que vai virar mais uma coisa pela metade. O que eu quero é te ajudar a entender o que você está sentindo, porque enquanto você não souber o nome certo para isso, você vai continuar buscando a solução errada. Então, fica aqui comigo. Eu sou a Lawane, sou psicóloga e orientadora de carreiras, e eu atendo profissionais que chegam até mim dizendo que estão cansados. E quando a gente começa a conversar, fica muito claro que cansaço não é bem a palavra. Na verdade, é outra coisa. E a diferença entre essas duas coisas muda completamente o que você precisa fazer. E é sobre isso que esse vídeo vai falar. O cansaço tem uma causa concreta. Você trabalhou muito, dormiu pouco, não parou um segundo e o seu corpo pede pausa. Férias funcionam para o cansaço porque removem o que está causando o problema. Você para, recupera e volta. É previsível. Você sente a diferença disso já em dias. E como você sabe que é cansaço? Você consegue identificar o que te deixou desse jeito. Tem um período com começo e fim claro. E quando você pensa em voltar depois do descanso, a perspectiva não é ruim. Você não quer sair correndo e largar tudo, você só quer realmente parar um pouco para descansar. E às vezes você nem precisa de férias para isso. Um final de semana que você consegue realmente desligar, que você consegue descansar, uma semana sem hora extra, dormir bem. Isso tudo já resolve e o corpo sinaliza muito rápido que o problema foi resolvido. A gente falou sobre o cansaço e agora eu quero falar sobre aquela outra coisa, que é a estagnação. E ela é diferente porque a origem não é o volume de trabalho, é na verdade a ausência de movimento. Você não está exausta por fazer coisas demais. Você está sufocada de fazer sempre a mesma coisa, de não enxergar para onde isso está te levando. Talvez você já saiba que a próxima promoção não vai vir. Talvez o cargo não muda há anos. E talvez você só não consiga mais se importar da mesma forma. E isso te assusta muito, porque antes era uma coisa que era muito importante para você. E o que aparece com frequência nessas situações não é falta de competência. Na verdade, é o contrário. É uma pessoa que entrega, ela funciona muito bem fazendo o que ela faz, ela não cria problemas, mas em algum momento parou de se mover, aquilo parou de fazer sentido. E aí, quando você vai entender o porquê, o que aparece é dificuldade de dizer não, medo de errar na frente de alguém, a sensação de que o que você faz não é suficiente, mesmo quando todos os resultados dizem o contrário. Insegurança que te faz esperar ter mais certeza do que tudo antes de dar qualquer passo. E essas coisas, elas não são relacionadas ao caráter. Elas são relacionadas, na verdade, a padrões. E todo padrão tem uma história. A estagnação raramente acontece porque a pessoa não sabe o que fazer. Ela aparece porque algo dentro dela está travando o movimento. Pode ser que lá atrás ela aprendeu que se destacar é errado, que é arriscado, que pedir mais é ser uma pessoa difícil, que esperar é mais seguro do que errar. E aí ela fica travada. Mas ela fica uma pessoa competente, funcional, só que invisível para si mesma. Tem uma coisa que eu aprendi atendendo e que me surpreendeu muito quando eu vi pela primeira vez. A estagnação quase sempre serve para alguma coisa. Não de forma consciente, mas o nosso funcionamento psicológico é muito mais inteligente do que a gente imagina. E quando algo persiste por muito tempo na nossa vida, mesmo que a gente não queira, geralmente tem um motivo. Eu vi pessoa que ficava presa profissionalmente porque a estagnação alimentava a persistência, ou seja, se ela crescesse, ela parava de se sentir persistente, porque ela chegou lá. Eu vi pessoa que ficava no mesmo lugar porque no fundo, tinha medo do sucesso. Do que ele muda, de quem ele afasta, da responsabilidade que ele traz. Eu vi pessoas que a estagnação protegia de ter que ser independente de verdade. E nenhuma dessas pessoas fazia isso de propósito. Quando eu mostrava o padrão, a reação era sempre a mesma. Um silêncio e depois um: como eu não tinha visto antes? Como eu não tinha percebido isso? E elas não tinham percebido porque não era uma coisa que estava na superfície. E é por isso que férias por si só não resolvem. As férias mudam o cenário, mas não mudam o padrão. Você até volta descansada, mas volta para a mesma estrutura. E a estrutura continua operando do mesmo jeito.
porque você ainda não olhou para o que está sustentando essa estrutura. Eu tenho uma pergunta que eu uso sempre nas conversas, nas sessões diagnósticas que eu faço, e que funciona, na verdade, como um termômetro. Se nada mudar nos próximos 12 meses, como você vai se sentir? Não é o que você faria, mas como você vai se sentir. Se essa resposta vier muito rápida e apertar o seu peito, você já sabe o que está acontecendo. E o próximo passo não é um curso novo, não é uma mudança de emprego, é entender especificamente o que está mantendo você travado nesse lugar. E é exatamente isso que a sessão diagnóstica faz. A gente conversa sobre sua história, não só sobre o seu trabalho, mas sobre como você chegou até aqui, o que você foi escolhendo e por quê, o que ficou engavetado ao longo da vida e o que ainda te move. Porque sem entender todas essas coisas, qualquer plano de ação é um chute. O link para agendar tá na descrição. E no próximo vídeo eu vou falar sobre algo que aparece muito nessa fase. Um abraço e até o próximo vídeo.